Fala pessoal, Eli Rigobelli aqui para mais um vídeo do canal Vida Produtiva. E como prometido, nesse vídeo eu vou falar sobre GTD. Vou explicar para você o que é essa metodologia de organização, de produtividade criada pelo David Allen. Se você quiser mais informações, eu recomendo você comprar esse livro que está aqui atrás, A Arte de Fazer Acontecer. E o link está na descrição. Se você quiser comprar pelo link, você também ajuda o canal. Eu utilizo essa metodologia há muito tempo, então eu super recomendo, eu gosto muito dela e eu introduzi ela, integrei na verdade dentro do Notion. Se você não conhece o Notion, é um sistema que eu vou passar por ele aqui, que a gente consegue criar páginas. E aí eu criei todo um fluxo de trabalho para o GTD dentro do Notion. O meu objetivo aqui é explicar para vocês o que é o GTD, passar pelo fluxo do GTD, tentar explicar exatamente como ele funciona. Eu espero que você goste do vídeo e pretendo explicar passo a passo para não complicar um pouco a cabeça, porque às vezes pode parecer um pouco difícil, mas depois que você entende todo o processo, aí fica fácil de implementar. Lembrando que, embora eu utilize ele no Notion, você pode usar o GTD num pedaço de papel, num caderno. Não necessariamente precisa utilizar uma ferramenta digital, mas como as ferramentas digitais auxiliam bastante nesse processo hoje, né? De você, por exemplo, estou no meu computador, eu tenho informação, estou no celular, a mesma informação está lá, não preciso ficar com o caderno para cima e para baixo, tem backup, se eu perder, se alguém roubar o celular, o computador, está nas nuvens. Se eu perder meu caderno com tudo que eu tenho que fazer, imagina, eu vou perder tudo. Então eu acabei utilizando o Notion. Eu escolhi o Notion, eu já passei por Todoist, Evernote, passei por tudo quanto é coisa, mas assim o Notion, sinceramente, ele te dá a possibilidade que ele dá para você é enorme. Então é até um pouco perigoso no começo, porque você começa a ver que você pode fazer muita coisa. Demorou para eu chegar aonde eu cheguei aqui, tem muita coisa ainda que pode evoluir, mas eu gosto bastante da minha implementação e sinceramente eu não consigo imaginar mudando. Já tentei, mas sempre volto para o Notion, não tem jeito. Eu acho que do jeito que eu fiz ficou muito legal e vamos ver se você gosta. Então, vamos lá. Vou colocar no outro canto aqui para não atrapalhar. Então, basicamente, o que é o GTD? Tá? É um processo capaz de ajudar a pessoa a restabelecer o controle da própria vida. Beleza. Foi criado com esse objetivo, né? Ser um processo para ajudar as pessoas. Por quê? Né? A proposta dele é o seguinte: nós vivemos hoje uma nova realidade. Então, é uma prática nova para essa realidade. E por que uma nova realidade? Eu sou desenvolvedor de software. E isso acredito que acontece com várias profissões. Antigamente, a gente tinha lá o trabalho. Eu vou capinar o terreno, né? Vou arrumar um carro, vou pintar uma parede. Ainda existem esses trabalhos, mas muitas pessoas têm trabalhos assim que eu diria que são sem fim. O meu trabalho, por exemplo, eu também tenho um sistema. O meu sistema online, ele não tem fim. Eu tenho que implementar melhorias e mais melhorias, projetos e mais projetos para evoluir o sistema. O próprio canal aqui mesmo é um projeto sem fim, né? Então, como que eu dou conta de tudo isso? E aí também uma nova melhoria, uma nova prática por conta das distrações que nós temos hoje em dia. Então, a informação chega de tudo quanto é lado, é papelada, é arquivo. O que nós fazemos com essas informações? E geralmente a gente fica perdido se a gente não tem um sistema. E aí, consequentemente, nós perdemos o foco de fazer tudo. Então, a ideia do processo é a gente tirar tudo do nosso cérebro, né? Que existe uma grande diferença entre a gente deixar essa informação no nosso cérebro e tirar ela para que o nosso cérebro seja utilizado da forma que ele foi para ser. Por exemplo, para a gente pensar, refletir, para a gente não ficar armazenando tarefas, para a gente ser criativo, certo? Então o objetivo ali é a gente não ficar dependendo de, nossa, eu tenho que fazer isso, esqueci que eu tenho que comprar aquilo. Não, a gente tira essas informações do cérebro e começa a deixar ele livre para a gente ser mais criativo, beleza? Então assim, automaticamente quando nós fazemos isso, a gente começa a ter paz, mais tranquilidade. Por quê? Nós sabemos o que exatamente precisa ser feito, que está tudo sob controle. Vocês vão entender mais para frente como que a gente mantém o controle de tudo isso. Quando nós
não determinamos, por exemplo, um resultado para uma coisa que nós queremos, não determina uma ação e não colocamos dentro de um sistema, tiramos da cabeça, nós vamos ter o quê? A falta de paz, né? Então o que nós precisamos ter é o controle da tralha, que ele chama de tralha no livro, que é tudo que está dentro da sua cabeça e você está sem controle. E não só na cabeça, por exemplo, papelada dos correios que chega em casa, enfim, tudo que vai chegando, exame médico chegou ali e tudo, é tralha. Você tem que tratar essa tralha. É um livro jogado na estante, uma gaveta cheia de remédio, cheia de coisa dentro, são tralhas. E aí? Você precisa organizar. Então o GTD ele não trata só de organização e gerenciamento assim, de atividades no digital, da nossa vida digital, que é muito bom. Ele é muito bom para esse propósito também, mas ele pega toda a nossa vida. Então, para a gente organizar desde as nossas pastas em casa, com essas fichas de documentos, exames médicos, tudo, brinquedos, desde que a gente tenha fazer todo esse processo de organizar tudo isso, entendeu? E também aprender a gerenciar ações. Porque quando a gente quer executar um projeto, quer fazer alguma coisa, a gente precisa determinar o que precisa ser feito e gerenciar bem essas ações para conseguir alcançar o objetivo. Então, dito isso, basicamente o GTD possui 5 passos, tá? E quais são esses passos para a gente dominar o fluxo de trabalho? Capturar, a gente vai passar por cada um deles explicando, mas capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. O que é o capturar? Então, vamos pensar comigo. Eu estou no trabalho e chego trabalhando, fazendo uma tarefa, chega uma pessoa e fala, olha, precisa fazer uma determinada atividade. Se você não captura isso, a chance de você esquecer é grande. Quando você pega num papel e anota fazer tal coisa, ou quando você escreve no seu aplicativo de gerenciador de tarefas, enfim. Quando chega, por exemplo, esse pedido via e-mail, isso daí já caiu numa caixa de entrada, já foi capturado para você. Agora, se for externo, você precisa anotar e capturar. Quando você chega em casa e pega as contas de luz, pega os documentos na caixa de correio, você capturou esse item. Beleza? E aí o objetivo é você capturar isso e colocar em algum local físico, né? Por exemplo, se for no digital, vai colocar na caixa de entrada do Notion, do aplicativo. Agora, se for dentro de casa, você pode usar, por exemplo, aqui, ó, bandejas como essa. Você pode usar caixas acrílicas, tem uma caixa ali no canto. Enfim, você pode colocar um lugar dentro da sua casa para colocar essas informações no trabalho. E aí chegou uma informação, um papel, alguma coisa, você coloca lá. Até mesmo se você, por exemplo, está fazendo uma organização gigantesca dentro de casa e aí você lembrou que você precisa arrumar o armário da cozinha. Você não vai colocar o armário da cozinha dentro da bandeja, mas você vai pegar uma folha e vai colocar arrumar o armário da cozinha e coloca lá. O objetivo é capturar. Tanto que no processo do GTD, conforme você vai fazendo toda a primeira vez que você vai implementar o GTD, até no livro mostra bem isso, você vai eliminando tudo da sua cabeça, entendeu? E vai colocando nas caixas. É que depois, no dia a dia, fica mais fácil porque você já só vai mantendo o controle de tudo. A primeira vez que você implementa, você precisa de algumas ferramentas para facilitar todo esse processo. Mas então vamos lá. Capturou tudo isso? Aí nós vamos esclarecer. Aí a gente precisa eliminar com regularidade, sempre estar ali esclarecendo, porque esse processo de colocar na caixa de entrada, esclarecer, vai sempre continuar, porque esclarecer é a gente saber o que eu vou fazer com isso, o que é isso? Ah, é um documento, então precisa ir para um lugar. Ah, é uma ação, eu preciso comprar leite, vai para outro lugar. Ah, e por aí vai, entendeu? Pode ser N tipo de coisas. Ah, é um evento que eu preciso ir no dia tal. Vai para outro lugar. Cada coisa tem o seu lugar. E esse é o ponto de primeiro você esclarecer. E você esclarece tudo isso com base em um fluxo que eu vou explicar lá no final, que é o fluxo do GTD, que também tem no livro ali. Mas você acha na internet se você pesquisar, fluxo do GTD. Então, beleza. Qual é o processo depois de esclarecer? Organizar. Aí começa a ficar interessante a brincadeira do GTD. Por quê? Você tem
alguns lugares específicos para que você possa organizar. Deixa eu ver se eu não estou aparecendo aqui na frente. Acho que eu vou colocar eu desse lado aqui para evitar de atrapalhar vocês. Beleza. Então, digamos que vamos começar a organizar, né? Aí, onde você começa a organizar? Eu tô lá no fluxo, aí eu vou ver, pô, isso aqui é um item de próxima ação, eu preciso fazer, preciso comprar tal coisa. Então, vai para uma listinha de próxima ação. Lembra? Pode ser digital, pode ser caderno, mas você vai anotar, próxima ação. E aí, geralmente, para facilitar ainda mais, o GTD tem uma coisa que você separa ela por contextos. Então, por exemplo, se eu tenho que pegar um documento na casa da minha mãe, eu vou colocar qual o contexto, é uma aproximação na casa da minha mãe. Comprar leite aonde? Mercado ou padaria. Então você vai colocar dentro de uma lista de contexto, porque esse também é uma coisa bem interessante do GTD, que é você trabalhar com contextos, é você chegar, por exemplo, no mercado e você já sabe o que tem que fazer no mercado. Você chegou na casa dos seus pais, você sabe que você tem que conversar com eles ou pegar alguma coisa, porque quando você chega, você fala, na casa do pai, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que fazer no centro da cidade. Aí você chega no centro da cidade, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Porque você colocou contextos. Essa é a nova realidade, assim, da gente não ter que se preocupar com uma coisa que a gente não pode fazer no lugar que a gente está. Ele até evolui com o tempo, porque ele coloca, eu tenho 30 minutos. O que eu consigo fazer dentro de 30 minutos no lugar que eu estou? Eu não chego a utilizar essa parte do tempo, porque eu acho que fica muito maçante, assim, cansativo. Mas a proposta é boa, depende se você vai se adaptar com ela, correto? Então, beleza. Separando por contextos, aí você também pode ser que esse item não seja você que vai fazer. Então, é um item que você pediu para alguma pessoa fazer. E essa pessoa ainda não respondeu para você. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui no meu GTD, por exemplo, vou até voltar. Próxima ação, ó. Eu tenho aqui publicar o vídeo sobre GTD. Tá vendo? Eu tenho um contexto trabalhando. Aí eu tenho até um outro subcontexto que não é do GTD, mas eu criei isso, que é produzindo conteúdo. Então, e aí eu vou gerenciando quando que eu vou fazer essas ações, correto? A gente fala tarefa, no GTD fala muito de próxima ação, é como se fosse uma tarefa. Aí, por exemplo, olha os contextos. Eu tenho vários contextos aqui, ó. Consulta com a obstetra, que a minha esposa está grávida. De noite em casa, declarando imposto de renda. E aí por aí vai. Na rua, trabalhando, sem cérebro. Tipo, tô vou assistir um filme agora, sei lá. Então eu vou adicionando contextos, né? Por exemplo, vamos pegar um aqui. Se eu pegar aqui na rua. Olha lá, vou até tirar aqui para ficar mais bonito. Ó. Olha lá, comprar um pedaço de gesso, comprar extintor para o carro. Eu preciso conversar com meu pai, preciso devolver um violão para o meu tio. Então, eu tô na rua, entendeu? Só que depois eu tenho uma área lá separada que separa melhor isso daqui, os contextos ainda. Tudo que é na rua eu ainda coloco um subcontexto. Então, por exemplo, na igreja, na casa do meu pai, na casa do meu tio. Então, tudo isso também tem um subcontexto, que não é do GTD, mas eu criei para facilitar. Mas essa é a ideia de vocês trabalharem com contexto. E aí, voltando aonde a gente estava, o aguardando resposta, por exemplo. Eu preciso receber um logotipo novo. Quem que está fazendo? É a Clara. Solicitado dia 16/8, faz 3 dias que eu solicitei. Aqui é tudo, o Notion eu utilizo isso daqui para automatizar, colocar quantos dias eu estou esperando. Não precisa nada disso, mas foi a forma que eu fiz aqui dentro do Notion. Então, eu tenho a minha lista de aguardando resposta. E aí, com frequência, nós vamos ver mais para frente que a gente vai ficar olhando isso daqui e refletindo, né? Revisando uma vez por semana, para não perder o controle. Então, assim, voltando lá para a organização. Então, um item pode ser, por exemplo, aguardando resposta. Ou, algum dia talvez. Essa é legal. Por exemplo, achei um livro. Eu quero ler algum dia talvez. Um curso. Quero ler algum dia talvez. Eu quero comprar alguma coisa. Algum dia talvez. Poderia colocar até livro e filmes em referências. Depois nós vamos ver mais para frente uma lista de referências, que é uma lista de coisas gerais, assim. Poderia. Mas eu prefiro colocar em algum dia talvez. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu pessoal, eu tenho aqui estudar e aprender, coisas para minha filha, ideias, livros para ler, assistir, eu tenho filmes para assistir aqui,
Tá tudo no Algum Dia Talvez, ó. Tem 103 filmes aqui. Aí se eu entrar, tem uma lista de filmes aqui. E aí chegou uma dica, uma indicação, eu vou ir primeiro caixa de entrada, depois Algum Dia Talvez, entendeu? Aqui coisas para o canal, vídeos para produzir, posts para criar no blog. Então, vai enchendo ali, entendeu? Depois a gente vai ver o que nós vamos fazer com todas essas informações. O importante é organizar. Lista de projetos, por exemplo, identifiquei um projeto. Aí, essa informação é um projeto, você precisa criar esse projeto, entendeu? Aí você cria o projeto para depois determinar as ações desse projeto. E aí vai indo. Referência geral. Referência geral são as pastas físicas. Ah, isso aqui é um documento para guardar. Então você vai guardar na pasta documento. Aqui, por exemplo, no digital eu utilizo bastante também. Então, por exemplo, boletos e recibos. Aí tem aqui, ó, janeiro. Aqui tudo que está aqui embaixo é para eu organizar ainda. Por exemplo, eu pego aqui, ó, de agosto. Então isso aqui tudo é de agosto. Ó, depois eu arrasto aqui. Depois eu entro em agosto e jogo lá, que a internet deve estar um pouco lenta aqui. Vou abrir de novo. Em agosto. Aí. Então, por exemplo, tinha um comprovante de aluguel ali. Eu chego tudo aqui e jogo aqui. Pronto. Comprovante de os comprovantes de agosto estão guardados ali. Tudo que eu paguei, todas as faturas que chegaram. Por exemplo, tem aqui, por exemplo, a minha filha, né? Como eu falei, minha esposa está grávida. Aí tem aqui sobre a gestação. Tem vídeos, ó, exames, alguns momentos, olha os exames. Aí tem o primeiro exame de sangue, primeiro morfológico. Aí tem imagens, tem um videozinho aqui. Eu vou guardando, eu vou criando um backup de toda a minha vida digital, sabe? Para não ficar perdido, entendeu? Aí eu acho sensacional isso. Tem coisas da minha vida que eu guardo, aprendizados. Tudo isso dentro de uma referência geral. E aí também tem uma coisa muito legal assim que é chamada de tickler. De repente essa informação que você anotou ali, pegou, precisa de um tickler. Vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Digamos que você recebeu em casa um ingresso de um show que você vai fazer. Aí você vai usar esse ingresso quando? Ou um exame médico que vai ser na consulta daqui 10 dias. Você não vai guardar numa referência geral, porque você vai ter que ter acesso àquilo. Você vai guardar num tickler. E aí pode ser, geralmente são utilizadas pastas. Você, né, pastas no digital também dá para você montar tudo, mas geralmente você vai usar umas pastas suspensas e vai montar da seguinte forma, ó. Esse é um tickler. Imagina assim, você tem os 12 meses, né, separações divisórias com os 12 meses e 31 dias. Então aqui nesse tickler é como se a gente tivesse, deixa eu ver se está aparecendo direitinho, tá? É como se a gente tivesse em janeiro, ó. Tá vendo que aqui na frente aqui, ó, 28. Então, dia 28 de janeiro a pessoa vai precisar usar tudo isso aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Então, se o show fosse dia 5 de fevereiro, você iria colocar aqui, ó, no dia 5. Ah, não, o show é em maio. Aí você vai colocar lá atrás, ó, em maio. Porque a ideia é, a cada dia que passa, você vai jogando os números para trás. Então, por exemplo, 28 tá aqui, amanhã é 29, né? Aqui no caso era janeiro, né? Aí você vai jogar atrás do 27. E aí você vai transferindo as informações. Quando chegar, por exemplo, em maio, vai ter uma lista gigante de coisas lá. Aí o que você vai fazer? Você vai distribuir para os 30 dias de maio, porque aí vai ter maio e vai estar os 30 dias atrás dele. Então vai fazendo um ciclo ali que nunca acaba, nos meses e dias. É muito interessante isso daí, porque aí você organiza os seus itens que você vai precisar usar. Ah, um outro item que eu não falei aqui é que de repente é um compromisso que você tem, né? Vamos por esse próprio show. Embora chegou o ingresso em casa, ou por exemplo a consulta, chegou lá o exame que você vai ter que levar numa consulta, você vai adicionar esse item no calendário. Ó, calendário, esqueci do calendário, que é o mais importante do GTD, assim, porque você vai colocar no calendário o dia e horário que você precisa e vai gerenciar ali. Você vai verificar sempre também está verificando o seu calendário. Beleza? Então, a ideia é essa, é colocar cada coisa no seu lugar, onde faz sentido, que é o que eu falei exatamente tudo isso daqui já. Agora, olha que interessante, vamos supor que é um projeto. Aí você vai criar esse projeto.
Quando você cria um projeto, geralmente não, sempre um projeto, ele só é um projeto porque ele tem mais de uma ação. Então, assim, por exemplo, eu quero pintar o quarto. Você não vai criar uma tarefa, e isso que o GTD trata, que você não vai conseguir fazer uma tarefa, pintar o quarto, de forma eficiente, produtiva, com base no modelo que nós vivemos hoje. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai criar um projeto. E quando você cria um projeto, quando você vê que aquela ação ali, aquilo que você anotou, ele precisa de mais ações. Então, pintar o quarto não é uma ação porque eu preciso comprar a tinta, comprar lixa, ou seja, então eu preciso ir no local para comprar a tinta. Depois, eu preciso definir a cor antes até de comprar a tinta. Preciso limpar, preciso contratar um pintor, se não for eu que for fazer. E aí você tem um monte de ações, aí sim é ação. Então, comprar a tinta é uma ação. Contratar um pintor é uma ação. Definir a cor é uma ação. Então, por isso que você consegue eliminar mais rápido os projetos, porque aí você foca na próxima ação do seu projeto. E aí, quando você cria um projeto, o GTD ele ensina que a gente precisa planejar, fazer o planejamento natural desse projeto. E como que é? Definindo os propósitos e princípios, por que eu estou querendo pintar o quarto. Não necessariamente você vai ter que fazer isso para todos os projetos, mas alguns pode ser interessante para você relembrar, para você focar. Mas beleza. Quais são os resultados desejados? Poxa, ver o quarto pintado na nova cor, deixar a minha filha feliz. No meu caso lá, por exemplo, recentemente eu tive um projeto que era não só pintar o quarto, eu precisava montar o quarto da minha filha, né? Que minha esposa está grávida, tem que montar o quarto. O objetivo é ter o quartinho dela lindo, com tudo pronto para ela nascer, preparadinho para ela nascer. Aí o que veio? Brainstorm. Brainstorm, eu sento e começo a anotar. Nossa, tem que ir comprar tinta, tem que fazer isso, comprar lixa, comprar guarda-roupa, fazer tudo, anotando lá, comprar berço, pesquisar. E vai surgindo, o brainstorm, a chuva de ideias, vai do cérebro, né? Vai surgindo um monte de coisa. E aí, depois disso, você elimina só, agora eu preciso fazer exatamente essas ações. Jogo fora o que não precisa do meu brainstorm e anota as próximas ações. As próximas ações do meu projeto são essas. E aí eu vou focar na próxima ação depois, entendeu? Então tem um planejamento do seu projeto para fazer o projeto começar a andar e funcionar. Agora olha que interessante. Eu tô lá, já tá tudo certo, e aí a minha esposa, ela me manda um berço. Eu tenho que comprar esse berço aqui. Quero esse aqui e quero essa cor do quarto. Olha só que quarto lindo, me manda um modelo. Aonde eu vou adicionar essa informação? Referência? Não. É uma aproximação? Não. Ela me mandou uma imagem do quarto que ela gostou. Eu vou adicionar onde isso? E aí que o GTD pensa em tudo. Eu vou adicionar numa área de suporte a projeto. E é muito legal isso porque se eu estou executando um projeto, eu vou ter uma lista de itens de suporte àquele projeto. É como se eu tivesse assim, uma pasta chamada projetos. Dentro dessa pasta, eu tenho outra pasta com projeto 1, projeto 2, projeto arrumar o quarto. E lá dentro eu tenho outra pasta com suporte a projetos, entendeu? E aí tem a foto que ela me mandou. Isso no físico. No digital vai ficando mais fácil, né? Vou mostrar para vocês como que eu coloco aqui. Por exemplo, eu tenho esse projeto A aqui. Ó. Vou dar desde o começo. Vamos supor que ela me mandou aqui a foto. Ó. Foto do quarto. Tá. Aí ela me mandou a foto do quarto. Vou até abrir aqui e colocar uma foto aqui que não vai ser. Não vai ser a foto de um quarto, mas vai ser uma foto. Pronto, vou pegar o próprio tickler aqui. Beleza. Foto do quarto. O que é isso? É um suporte e backlog. Ó. Poderia ser uma aproximação, aguardando resposta. Não, no meu caso aqui é um suporte e backlog. Aí quando eu tiver, sumiu daqui da minha caixa de entrada. Quando eu estiver processando, quando eu estiver lá em suporte e backlog, o que vai ter aqui? Foto do quarto. Eu vou arrastar para o projeto A. O projeto A aqui no caso, vamos supor que ele era arrumar o quarto, né? Então vamos supor, tá. Eu venho aqui, fotos do quarto, arrumar o quarto. Pronto, arrastei lá dentro. Eu abro o meu projeto. Deixa eu ver se eu estou tampando.
Tá, dá para aparecer. Ó, lá no final aqui, ó, os itens que eu jogo caem aqui. Aí eu tenho que organizar, eu coloco aqui, ó, em backlog do projeto? Não, arquivo de suporte, aqui, ó, arquivo de suporte. Beleza? E por que eu faço tudo assim em database? Aqui já é uma coisa do Notion, tá? Só um parênteses aqui. Vamos supor que eu delete, eu aplico de novo um template padrão aqui, eu consigo simplesmente ter tudo de novo, tá vendo? Tá aqui, ó, foto do quarto. Então, é por isso que eu uso dessa forma, tudo em banco de dados. Voltando aqui, seria esse template aqui, que não é o pessoal, é o do Vida Produtiva. Bom, às vezes a internet dá uma engasgada aqui, né? Vamos abrir de novo. Pronto, já que abre, mas aí abriu. Tá, vamos lá, de novo, aqui. Então tá aqui, aí eu tô lá trabalhando nas ações daquele projeto, naturalmente vou saber que a foto do quarto tá lá no projeto, ou o link para comprar o berço tá lá naquele projeto, porque é o projeto que eu tô trabalhando. Então é isso, o GTD pensa exatamente em tudo. Aí um outro ponto que nós precisamos sempre fazer é refletir. Porque não adianta nada a gente separar tudo, ter as próximas ações, os projetos, tudo o contexto, mas a gente não refletir com frequência, porque a gente pode exatamente perder tudo, perder o controle. Então o GTD ele fala o seguinte, você precisa uma vez por semana você refletir em tudo que você anotou nas suas ações, certo? E aí você precisa de um local tranquilo, um local, um horário com tempo disponível para você fazer isso, não fazer nada correndo, e aí você vai refletir. Vamos lá, como que você vai refletir? Primeira coisa, você vai capturar tudo que está perdido de novo, porque as coisas não param de chegar. Então você vai procurar papel, papelada na bolsa, você pode fazer um fluxo para você ali, você vai entender mais para frente ali. O checklist, eu vou explicar para vocês. Mas você pode, eu tenho que pegar na minha bolsa, eu tenho que pegar aqui, pegar ali. Você vai pegando tudo que está jogando, as correspondências, você vai fazendo, vai pegando as coisas todas. E aí, colocando na caixa de entrada. Nossa, esqueci que eu não fiz faxina no banheiro e era para fazer, limpar o banheiro. Pega lá, anota uma folha, limpar banheiro, caixa de entrada. Depois o processo continua, esvaziar a caixa de entrada aplicando o fluxo, que eu vou aprendendo, mostrar para vocês no final, colocar cada coisa no seu lugar, reorganizar todo o sistema. Esvaziando a sua cabeça. Por exemplo, estava no banheiro lá, estava na cabeça que era para limpar o banheiro, então você estava na cabeça que você precisa comprar tal coisa, você vai eliminar tudo da sua cabeça, lembra? A ideia, o GTD tem uma frase que fala mente clara como a água. A ideia é você eliminar tirar todas as pendências da sua cabeça, todas as informações que está lá para você deixar ela livre, para pensar, para refletir, para resolver as coisas. E aí qual que é o processo que você faz uma vez por semana para manter tudo sob controle? Capturar tudo que está fora da caixa de entrada, esvaziar a caixa de entrada, esvaziar a cabeça que eu falei. Aí depois você reflete sobre a lista de próximas ações. Às vezes você vai ver, isso aqui não precisa mais fazer. Isso aqui eu já concluí. Nossa, isso aqui eu não fiz e precisava muito ter feito. Aí, beleza. Você vai ver que você precisa focar naquilo ali. Refletir sobre dados antigos do calendário com esse mesmo propósito. Nossa, será que não ficou nada para trás? Caramba, eu esqueci de fazer tal coisa. Ou vai te dar vai lembrar você, vai um gatilho, entendeu? Vai lembrar que você precisa fazer algo. Ou dados futuros do calendário. Nossa, vai ter uma viagem, eu não preparei a mala ou não fiz nada, nem tenho mala, preciso comprar uma nova mala, ou eu vou para a praia, eu preciso comprar uma sunga, um biquíni, enfim. Você precisa... você vai ter um gatilho ao ver essa informação da semana seguinte, dos dados futuros do calendário. Você pode ver a semana seguinte, o mês seguinte. Outra é refletir sobre a lista aguardando respostas, que é aquela lista que eu mostrei para vocês aqui. Então, o logotipo, a Clara não me entregou o logotipo, ela está atrasada. E aí você cobra ela. Refletir sobre os projetos, aí você vai determinar as novas ações do projeto. Agora eu terminei essa aqui, ou tem um projeto sem ação. Se o seu projeto está sem uma próxima ação, ele está parado, está pausado. Então você precisa definir uma próxima ação para o seu projeto. Eu comprei a tinta, defini a cor, mas eu preciso achar o pintor. Não estava lá. Contratar um pintor. Aí você vai ter que pesquisar sobre o pintor. Aí você vai fazer essa pesquisa. E por último,
Por último não, tem ainda a parte de ser criativo, mas por último aqui de ficar atualizado, é refletir checklists relevantes. O que é um checklist? Só dar um exemplo para vocês. Um checklist é um passo a passo para você fazer algo que ainda não está no automático. Se está no automático, às vezes você pode até não usar mais esse checklist. Vamos supor que você não sabe como declarar o imposto de renda. Todo mês é uma dificuldade. Aí você pode ter um checklist. Pegar os informes de rendimento em todos os bancos. Anotar tal coisa. Baixar o programa assim, assim, assado. Você pode ter um checklist mostrando como que você faz cada coisa dessa. Ou, por exemplo, te ensinaram uma coisa no trabalho. Você usa o GTD não só para o pessoal, usa para o trabalho. Como que eu faço determinada ação dentro do sistema? Você pode anotar. E aí vão tendo checklists, revisão financeira. Eu mesmo tenho lá um monte de passo que eu faço todo dia 10 minha revisão financeira. Revisão do GTD, que é essa lista aqui. Essa lista com esses passos pode estar no checklist lá, porque você não vai lembrar isso de cabeça sempre. Então, deixa no checklist. Aqui quando ele fala até refletir sobre os checklists relevantes, é você muitas vezes pegar assim, eu tenho um checklist semanal. Eu vou mostrar para vocês aqui, checklist. Então, por exemplo, semanal. Eu preciso ir na academia, fazer checklist da revisão estratégica da empresa, ir ao cinema ou assistir um filme em casa, coisas que eu gostaria de estar fazendo na semana. São checklists que eu não fui mais ao cinema e tal. Aqui tá no exemplo de cinema, mas poderia ser algo mais importante. Por exemplo, limpar o banheiro, limpar a cozinha. Uma sequência de passos que você precisa fazer toda semana para você lembrar e ver se não está esquecendo nada. Aí se você ver, nossa, eu esqueci disso, o que você vai fazer? Você vai adicionar na próxima ação, entendeu? O objetivo é você lembrar das coisas. Então, basicamente são coisas importantes que você precisaria estar fazendo, checar aqui os seus checklists relevantes. Aí, tem uma parte aqui que é de você ser criativo, que é você refletir sobre aquela lista de algum dia talvez. Então tem uma lista lá, algum dia talvez, coisas que você quer fazer, ler um livro, comprar alguma coisa, ou montar um curso, montar um treinamento, abrir uma empresa. Você vai olhar lá e vai falar, nossa, isso aqui não quero mais fazer. Vai deletar. Isso aqui agora vou tirar do papel esse projeto e vou executar. Aí você cria um projeto. Ou você era só uma ação, então você põe na próxima ação. Chegou a hora de fazer isso. E aqui ele fala assim, seja criativo e corajoso. Porque você, às vezes tem na sua cabeça, não está na sua lista de algum dia talvez, mas está na sua cabeça algo que você quer fazer muito. Aí você vai e adiciona lá. Eu já quero fazer agora, quero começar um projeto. Então é isso. Beleza? Essa foi a parte de refletir. Só que nada vai acontecer na sua vida se você não engajar, se você não partir para ação, não colocar a mão na massa. E aí você tem tudo organizado, você sabe o que tem que fazer, sua cabeça está livre e você só precisa entrar e agir, né? Fazer ação. E aí você vai decidir qual ação você vai fazer com base no seu contexto, o tempo disponível, energia e prioridade. Eu só utilizo contexto e prioridade, mas só para você entender. Contexto, então, quando eu chego na casa da minha mãe, eu abro lá, eu tenho que entregar um documento para minha mãe. E detalhe, não precisa ser contexto de local só. De repente você tem algum contexto que faça sentido para você. Eu tenho um contexto no trabalho aqui que fazendo planejamento de tal coisa de projeto. Então, esse é o seu contexto. Toda vez que você você está com frequência fazendo aquilo, uma reunião, você vai criar esse contexto, reunião com os funcionários. É um contexto para você, beleza? Tempo disponível, como eu falei, eu não utilizo, mas o GTD fala assim, quando você cria uma tarefa, eu vou até mostrar para vocês aqui, Quando eu crio uma próxima ação, próxima ação. Vamos supor que eu tenho aqui a ação A, beleza? Quando eu vou processar ela, eu coloco a lista que eu quero, que não tem nada a ver com GTD, é só uma forma de eu separar com o pessoal, com o meu canal de finanças, com esse canal. Então eu seleciono a lista, a prioridade eu uso e o contexto.
Então, por exemplo, eu tenho pendências pessoais, eu estou aqui, quando eu estou trabalhando, quando eu estiver declarando imposto de renda, quando eu estiver sem cérebro na rua, tá? No caso do GTD, ele tem mais dois, que é tempo disponível. Eu poderia colocar ali, quanto tempo eu levo para fazer essa tarefa? É 30 minutos. É 1 hora. Porque depois você vai ver no seu contexto ali, você criar o que eu consigo fazer em 30 minutos, no lugar que eu estou. E aí você vai fazer essa ação. Não adianta você se preocupar com outras coisas num lugar que você não pode fazer aquela atividade e com o tempo que você não pode. É super interessante, eu acho legal a proposta, só que para mim não funcionou muito bem ainda isso. Mas quem sabe eu não implemento no futuro. E energia também, porque vamos supor, você está com muito tempo, mas você está sem energia, então você pode definir com pouca energia, normal, com muita energia. Você fala, nossa, estou com energia. Aí você vai olhar as atividades que são mais difíceis para você resolver. Essa é a proposta do GTD. Então, esses são os 5 passos e o último foi engajar. Aí, eu vou dar uma passada no fluxo rapidinho para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Vocês já viram tudo praticamente do fluxo, mas só para entender. Então vamos lá. Entrou um item na minha caixa de entrada. O que eu vou fazer? O que é isso? É passível de ação? Preciso fazer alguma coisa com isso? Não. Então, por exemplo, chegou um cartão de político e eu não quero aquilo. É lixo. É uma coisa que eu quero fazer algum dia talvez. Vai para a lista de algum dia talvez. É uma referência, é um documento. Vai para a lista do documento. Até aí tudo bem. Não requer ação, é só arquivar. É passível de ação. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a próxima ação? Essa próxima ação, ela vai resolver o problema? Pintar o quarto? Não vai. Porque eu preciso ter outras ações. Então, isso não é uma ação, é um projeto. Vai para a lista de projeto, você vai planejar nesse lado aqui, ó. Ela tem múltiplos passos, então você vai planejar e vai gerar as outras ações para esse projeto. Beleza. Não. Eu resolvo ela assim, com uma sentada só lá na cadeira ou uma ida na cidade, eu vou resolver essa ação. Então é uma próxima ação mesmo. Aí tem até uma coisa interessante do GTD que eles falam do poder dos 2 minutos. Porque assim, leva menos de 2 minutos para fazer. Responder um e-mail, mandar uma mensagem, leva. Então já faz. Porque não tem por que você lançar lá na próxima ação se é uma coisa que leva menos de 2 minutos. Porque você vai resolver muito rápido. A não ser que você tenha, sei lá, 200 mil ações de 2 minutos. Aí você não vai conseguir, né? Você vai ter que se planejar e organizar. Mas se levar menos que 2 minutos, na prática, assim, você já faz. Não, leva mais do que 2 minutos. Aí você tem duas opções. Ou você adia, coloca lá no seu calendário, ou numa lista de próximas ações, entendeu? Vamos supor, eu tenho que adiar porque eu não posso fazer hoje, mas eu só posso fazer num dia específico. Então vai para o calendário. Não, lembra, se tiver data, se você tem que fazer uma coisa num dia específico, aí não vai para a lista de próximas ações. É calendário e pronto. Agora, se você pode fazer a qualquer momento, mas você leva menos de 2 minutos, você vai fazer depois. Então, lista de próximas ações. E aí, a outra opção é você delegar, que aí vai para o aguardando resposta. Por exemplo, ali a questão do logotipo, né, que eu solicitei para a Clara. Cadê? Aguardando respostas. E Clara aqui é só o nome da minha filha, não tem esse logotipo, tá? Só foi como exemplo. Eu criei essa aguardando respostas porque eu solicitei para ela em algum momento e estou aguardando ela me entregar. Então, não necessariamente precisa ser só isso. Eu também posso, por exemplo, ao invés de eu ir na cidade comprar tal coisa, eu posso falar para minha esposa, compra tal coisa lá na cidade que você está indo amanhã e compra. Eu coloco lá no aguardando resposta também para ver se ela comprou, se não comprou. Esses dias eu pedi para ela, esses dias não, né? Eu pedi para ela pegar o recibo de um carro que estava no nome dela. Demorou 1 ano para ela ir, ela não foi. Quando ela foi no Poupa Tempo aqui que a gente pega, eu fui com ela e falei, vamos lá. Ela foi resolver uma outra coisa, foi atualizar o RG dela. Aí eu falei, vamos aproveitar e passar no setor do Detran e vamos pegar. Pronto, consegui o documento depois de 1 ano. A moça quase que não acha.
mas é eficiente. Durante um ano eu sabia que ela tinha que fazer aquela ação para mim. Então, o fluxo é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é bem simples, né? Deu para ver que é bem simples, ainda mais com o que eu expliquei. Agora tem uma coisa muito interessante para a gente finalizar do GTD, que são os horizontes. Tudo isso que eu falei, a parte de ação, de executar, de planejar, ela está dentro do que nós chamamos de térreo, no solo, onde tudo acontece, onde a gente está colocando a mão na massa, beleza? No caso, os projetos, eles já são um pouco, já estão acima um pouco, porque aqui no caso eu confundi, mas o David Allen ele separa tudo como horizontes. Então, só para você entender, ó, o horizonte, é isso mesmo, horizonte 1, né, que está faltando o horizonte 1. O horizonte 1, que são os projetos. Então, o projeto está um pouco acima. Os projetos é o horizonte 1, que a gente está fazendo esse projeto por algum motivo, certo? Lembra lá que eu defino propósitos e princípios? A ideia do GTD é que ele separa tudo isso em horizontes para que você faça as atividades, as ações e os projetos com base no que você é, para alcançar o que você tem visão lá na frente, o que você quer para a sua vida, alcançar um objetivo, uma meta. Então, tudo acontece na sua vida porque você tem um propósito e princípios. É lógico que comprar leite na padaria não entra muito nisso. Tem atividades que são assim, aleatórias, que chegam só. Mas quando você tem um projeto, quando você tem, por exemplo, ter filho, é uma coisa que não era nenhum objetivo meu, né? Era uma visão. Porque assim, uma visão é algo que eu quero que seja verdade na minha vida e pronto. Não é uma meta e um objetivo. Eu quero que aquilo seja verdade. Só que assim, eu tenho que determinar metas e objetivos para alcançar isso. E eu quero ter um filho porque eu tenho meus propósitos e princípios, que é quem eu sou, né, como eu enxergo a vida. E por aí vai. Então, só dando uma repassada aqui de novo tudo. Então, solo, as próximas ações. Horizonte 1 são os projetos, né? Os projetos que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Ah, porque eu tenho aqui as minhas áreas de responsabilidade. Então, eu sou youtuber, eu sou desenvolvedor de software, eu sou pai, eu sou da igreja, músico. Então, eu tenho as minhas responsabilidades que até uma vez por mês eu olho lá na minha lista aqui, ó, por exemplo, ó, áreas de foco. Então, espiritualidade, amigos. Aí eu abro e tem uma listinha de coisas que é para eu não esquecer, para eu ver se eu tô. É tipo um gatilho mesmo. Será que eu não estou esquecendo de ser um bom pai, né? De assistir filme com a minha filha, desenhos e por aí vai. Então é uma lista só que eu vou acompanhando. Então essa seria a minha área de responsabilidade. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui nessas áreas dos horizontes, mas é só para ter uma ideia. Aí tem as metas e objetivos, que está relacionado a quem eu sou. A visão, eu quero correr uma maratona. Isso é o que eu mais quero. Só que antes de correr uma maratona, eu tenho que ter outras metas e objetivos. Eu tenho a meta de correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, até eu atingir aquela visão, que eu quero que seja verdade na minha vida. E aí, propósitos e princípios, que é quem eu sou, as coisas que você vai descobrindo ao longo da sua vida. Eu tenho até aqui, ó, meus propósitos e construção das áreas da minha vida, qual a minha vocação, o Eli de 40 anos, como que eu me vejo com 40 anos, né? O que eu ganho sendo organizado. Isso aqui são coisas que eu vou criando, não é do dia para a noite. Quem é o Eli? São coisas minhas, entendeu? O que eu quero, como eu quero ser lembrado. Então essa é a ideia do GTD, conseguir transformar tudo que você está fazendo hoje relacionando com o seu futuro, com o que você é, com o que você quer ser. Bom, eu acho que esse vídeo ficou gigante. Espero que você tenha gostado, entendido. Meu objetivo é esse, fazer você conhecer essa ferramenta que me ajudou muito e mudar de vida. Hoje em dia nós vivemos tão ansiosos, cheios de dificuldades assim de gerenciar o tempo, né? Muitas das vezes ficamos só no celular, correndo para lá e para cá, cheio de coisa, tudo na cabeça, sem saber como lidar com as informações. E assim, é um caminho que não é do dia para a noite. Eu mesmo, assim, às vezes, nesse processo que a vida mudou muito,
eu me perdi um pouco, assim, que a minha esposa ficou grávida, até se reorganizar e tal, mas eu tinha um sistema, então já foi mais fácil. Agora, quem não tem, imagina, chega coisas novas, é muito difícil da gente manter a nossa mente tranquila, ficar tranquilo com base na quantidade de informação que vai surgindo hoje em dia. Eu espero que você tenha entendido. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, para não perder outros vídeos. Eu pretendo dar várias dicas de produtividade. Vou mostrar, dá para aprofundar muito mais cada item desse do GTD e eu pretendo fazer isso. Pretendo mostrar meu Gmail, meu e-mail, como que eu organizo, a minha agenda, como que eu organizo senha, como que você organiza suas senhas hoje, com a quantidade de sistema. Ah, você usa a mesma senha? Então é uma má notícia, porque você está correndo risco. E por aí vai. Eu acho muito legal, assim, tem bastante dicas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não se inscreveu. Até o próximo vídeo e tchau!